Saudações a todos, meu nome é Erlan Costa, sou aluno do ProF, Polo UFRN. Venho aqui apresentar o trabalho final da disciplina Problemáticas de Educação Física, orientada pelo professor Antônio de Pádua e pela tutora Eugênia Gregório. O trabalho consiste em analisar os artigos apresentados pela disciplina através de um mapa conceitual. Inicialmente, analisamos na primeira semana o artigo Educação Física entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Esse artigo traz 3 categorias de atuação docente. Uma categoria denominada Práticas Tradicionais, que consiste em um ensino centrado no esporte, apenas no esporte. Uma segunda categoria, o abandono do trabalho docente, o desinvestimento pedagógico ou até mesmo rola-bola. Em linhas gerais, são ações de professor que não apresenta grandes pretensões com sua prática, com a sua proposta pedagógica. Outra categoria é a categoria de práticas inovadoras, aquela categoria que mostra o empenho de ensinar conteúdos específicos da disciplina, ou seja, todos os conteúdos de forma inovadora, sistematizada, organizada. Esse trabalho traz algumas interpretações docentes com as características, em 4 dimensões de análise. A primeira dimensão de análise é o processo de transformação da área, que gerou um desconforto em alguns professores, que tirou o chão de alguns professores, que se sentiram criticados sobre o ensino do esporte como um afrontamento, gerou um desconforto entre os professores. Outra característica, outra dimensão, a segunda dimensão, condições e objetivos de trabalho, que os professores consideram desinvestimento pedagógico, e professores que têm atuação docente inovadores, ambos têm essa mesma perspectiva, majoritariamente. Eles solicitam infraestrutura, material, melhores condições de salários, inúmeros outros. O texto faz uma lista imensa ali de condições e objetivos de trabalho. Um terceiro ponto é sobre a cultura escolar, uma terceira dimensão, a cultura escolar e sua relação com a disciplina. Então, essa cultura que influencia na disciplina de Educação Física. O texto considera como uma dimensão mais rica e complexa, que traz invisibilidade do conhecimento da disciplina, que gestores, os outros professores não entendem a lógica da disciplina, e às vezes os professores podem trabalhar com uma atuação, por exemplo, rola-bola, desinvestimento pedagógico. O caráter funcional do abandono do trabalho docente. Muitas vezes o professor ele auxilia na escola levando objetos, trocando uma lâmpada, e aí é um trabalho funcional. O texto mostra várias, e aí esse professor é considerado, vamos dizer assim, entre aspas, bonzinho, mas não tem um caráter de investimento, de inovador, mas ele, só pelas atribuições, obrigações que eles fazem à lei, ele tem um caráter funcional, vamos dizer assim. Hierarquia dos saberes escolares. Algumas disciplinas vê a educação física com inferioridade, então tem uma certa hierarquia. E a quarta dimensão, as disposições sociais do professor atualizadas no contexto de trabalho. Atitudes que precisam de flexibilidade, de rever a prática tradicional ali, para buscar o novo, para enfrentar as dificuldades. Então, em síntese, esse texto fala essas atuações do professor, em diferentes atuações. Na segunda semana, vai trabalhar o texto relação entre o ensino
entre ensinar o fazer e o ensino sobre o fazer na educação física escolar. No primeiro ponto, faz uma crítica ao modelo tradicional e o ênfase do ensino a fazer, o ensino mais procedimental. Priorizou o ensino a fazer, reduzir-se ao conteúdo esportivo, não trabalhava outras modalidades, outras culturas corporais como dança, ginástica. E esse ensino era difundido nas universidades, tá? Tinha disciplinas, futebol 1, 2, handebol, basquete 1, 2, assim, uma disciplina mais técnicas. Em síntese, as perspectivas tradicionais não cabiam o ensino sobre fazer, ensino mais conceitual. Isso gerou críticas, né? E aí, na década de 80, veio o movimento denominado Movimento Renovador da Educação Física, que levou a educação física como disciplina escolar, como componente curricular da educação física. Possibilitou diferentes propostas pedagógicas, entre elas a cultura corporal do movimento, com várias práticas corporais. E aí teve uma lógica de ensino voltada sobre o fazer e não mais agora apenas o saber fazer. As aulas têm que ter um caráter mais conceitual, né? Essa nova proposta teve vários desdobramentos, né? Ensino sobre o fazer, o ensino a fazer, teve várias interpretações. E no início ali teve uma proposta na Secretaria do Estado do Ceará do ensino sobre o fazer, a necessidade de contextualizar com uma super contextualização, com incluir aula teórica obrigatoriamente. E aí os diretores quiseram obrigar os professores a desenvolver a aula teórica. Já em um outro caso, a Secretaria de São Paulo trouxe um currículo descontextualizado, tá? Com apostila com vários conteúdos, e na prática era outra coisa, não tinha um contexto, teoria e prática. Sabendo que a BNCC recomenda a tematização dos saberes, temos 8 dimensões de conhecimento que contextualiza tudo isso. Isso também gerou uma supervalorização ou separação, gerou essa discussão. Pode ocorrer um desconhecimento ou interpretação errada desses conhecimentos, dessa proposta do saber fazer e saber sobre o fazer. Os professores muitas vezes não têm o conhecimento adequado. A premissa é que na sala de aula os alunos dão menos trabalho, só por causa das aulas teóricas, ali não tem muita discussão. Garantia de elevação dos status da disciplina, tá? Por ter aula teórica ali, a disciplina ganhou mais status, mas isso não tem muita relação. Os alunos em espaços abertos dão mais trabalho. Então isso é outra interpretação que às vezes acaba não desenvolvendo uma aula de educação física contextualizada. A prática pedagógica alinhada. As práticas pedagógicas têm que ser alinhadas, tá? Inclusive o texto trouxe uma temática no final ali do Mitonete, que traz a origem do voleibol, comparando as características do voleibol no início e atualmente, tá? E contextualizando isso na prática, uma proposta bem bacana. Então, em síntese, esse artigo traz essa proposta. Na terceira semana, o texto vai discorrer sobre educação física como componente curricular da educação básica e os aspectos legais, a legislação que influenciou a educação física no nosso país. A primeira lei foi a LDB de 61, que trouxe a educação física como obrigatória nos cursos primários e ensino médio até os 18 anos. A segunda lei, em 71, que trouxe a obrigatoriedade da educação física em todos os níveis de ensino, inclusive no ensino na educação superior.
também trouxe a facultatividade ao aluno que trabalhasse mais de 6 horas por dia, estudasse à noite, tivesse mais de 30 anos de idade, prestasse serviço militar, fosse fisicamente capacitado. Esse momento a EDB tinha interpretação de que a educação física era voltada para o mundo do trabalho, e quando o aluno chegava no mundo do trabalho não precisaria da educação física. Hoje sabemos que isso não é tão viável. Teve um decreto 69.450 que dizia que a educação física, atividade que por seus meios propensos e processos e técnicos desperta, desenvolvimento e aprimora forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e sociais do educando. Ou seja, esse período trouxe uma significação para a educação física. Em uma nova LDB, a Lei 9394 de 1996, a disciplina ganhou status e componente curricular da educação básica. Condições propostas pela escola facultada aos cursos noturnos, tá? Não perdeu o caráter obrigatório, e apenas em 2021 que incluiu a obrigatoriedade, mas também trouxe algumas dispensas ali, né? Que em 2003 trouxe algumas dispensas que até hoje essas dispensas são vigoradas na lei. Jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maior de 30 anos de idade, serviço militar inicial que situação similar, amparado pelo decreto de 1969, tá? Que tenha prole, que tenha filhos, tá? Essas dispensas gerou algumas interpretações, né? A educação física, alguns fatores que podem acarretar essas dispensas, que facilitou as dispensas, né? Aulas fora do período das outras disciplinas, no contraturno, por exemplo, critérios de controle para triagem de dispensas muito frágeis, inexistência de notas bimestrais para os alunos dispensados, a propagação de uma cultura que era repassada entre os alunos de que as dispensas eram comuns de aula de educação física no ensino médio, ou seja, no ensino fundamental o aluno praticava educação física, chegava no ensino médio e dizia que era dispensado. Isso no decreto de 1969 tem uma interpretação bem interessante que o texto faz, né? Dispensas aula de educação física, incapacidade ou impossibilidade. Isso acontece com todas as outras disciplinas, tá? Não só com a educação física. Mas se esse aluno ele tem uma incapacidade, por exemplo, quebrou um braço temporariamente, e ele é apenas dispensado das atividades pela sua limitação de movimento, mas ele não é dispensado da educação física. O texto no final traz uma situação delicada do ensino médio, que na pesquisa que ele trouxe lá traz a prática de educação física é praticamente inexistente, tá? Se não estou enganado, foi só uma escola que tinha aula de educação física e as outras não tinham. Basicamente esse artigo traz essas questões, tá? E prosseguindo, na semana 4 vai falar um pouco sobre o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física. As aulas de educação física têm o afastamento dos alunos e a indisciplina. Vamos falar um pouquinho da indisciplina. O texto traz inicialmente a lei que a educação física é uma disciplina que todos os alunos gostam dos professores, mas mesmo assim tem o afastamento dos alunos. Mas por que isso acontece? Ele traz duas perspectivas, né? Primeira perspectiva é que o professor, a repetição dos conteúdos, por esses motivos, o esporte quase exclusivo nas aulas, ainda persiste o esporte, práticas repetitivas de técnicas, falta de diversidade de conteúdo,
geralmente só é uma prática esportiva ou aquele quarteto fantástico que o texto considera como muito preocupante. Temos que considerar a cultura, o universo cultural dos alunos, a cultura corporal do movimento, a diversidade de movimentos corporais, para superar essa questão do afastamento. Também ele fala um pouco sobre o insucesso e exclusão dos alunos, que tem a possibilidade de privilegiar os mais habilidosos. Geralmente o professor, quando acontece isso, ele coloca os habilidosos para formar as equipes. Geralmente as equipes ficam mais fortes que outros, privilegia a prática e alguns alunos ficam excluídos ou jogam menos. Relação de gênero, que tem que ter uma discussão. O texto fala que tem que ter uma discussão para que haja uma conscientização do gênero para a participação das meninas de forma satisfatória. A exposição do corpo dos níveis de habilidade, ou seja, que os alunos, quando se expõem seus corpos em práticas corporais, eles muitas vezes, quando não são frustrados, eles não voltam para as aulas de educação física, não querem se expor seus corpos. E no final ali daquele aquele trabalho traz uma ideia que o professor deve motivar os alunos. Uma frase bem interessante que eu coloquei aqui com: você pode, você é capaz. Isso é importante para o aluno não se afaste das aulas de educação física. E o segundo ponto vai falar um pouquinho da indisciplina dos alunos, que caracterizam pela não respeitar e seguir as regras do jogo, falta de respeito com o professor, com os alunos, com a gestão, agitação excessiva, conversas paralelas. Isso acontece muito. É importante deixar bem claro as regras do jogo, as regras de convívio escolar, para que não haja disciplina. Muitas vezes o texto fala que muitas vezes são colocadas muitas regras, mas não são esclarecidas para os alunos, e aí também gera um conflito. Complexidade do tema de disciplina gera um dualismo de ideias ali. Na ótica do professor, ele coloca a culpa no aluno, na família, em muitas relações social. O estudante coloca a culpa no professor, que não faz atividades diversificadas. Ou seja, são inúmeras, um culpando o outro, tá? Mas o importante é que o professor tem que mostrar os valores fundamentais para que esse aluno ele não tenha disciplina: respeito, justiça, solidariedade. Isso é muito importante. Problematizando o afastamento e disciplina. Uma maneira de superar essas questões é de fato trabalhando, tá? O texto mostra algumas propostas pedagógicas, possibilidades pedagógicas para superar o esporte e a educação, que tem a ideia de todos fazerem um papel no futebol, por exemplo. Um seu árbitro, outro seu goleiro, outro seu que fica na súmula, e depois tem um rodízio dos alunos para que todos possam participar. Modelo de aprendizagem cooperativa, isso ajuda muito na questão do afastamento dos alunos. E quanto às disciplinas, para ajudar a questão, ele coloca uma proposta do futebol calejeiro, né, que é o futebol de rua. Também temos um método de responsabilidade pessoal e social que busca ajudar os colegas, né, a colaboração de todos os alunos, tá? É preciso superar o histórico da disciplina, né, que foi discorrido durante os anos, tá? É preciso superar essa questão do esporte tradicional. Ainda na problematização, o texto deixa 2 pontos que precisam ser bem claros: que é necessário enfrentar esses problemas e que não tem situações simples. O professor tem que mostrar realmente, tentar superar essa história da disciplina. Então, em síntese, esse texto traz essas propostas. Prosseguindo para a semana 5, que vai tratar sobre a equitação do tratamento do esporte na educação física escolar.
ele vai tratar do esporte como conteúdo das aulas de educação física. Inicialmente, um modelo esportivista que trouxe o método esportivo generalizado, que não era bem um método de trazer o esporte de rendimento. Tem algumas mudanças, o texto fala que teve algumas mudanças de regra ali, adaptação. A partir do golpe militar de 64, trouxe a busca na educação física, resultados e competições. Os alunos tinham essas questões de buscar resultados e competições e se preparar para se apresentar, né? Se apresenta como esporte, como conteúdo hegemônico. O esporte era hegemônico nas aulas de educação física. Isso gerou alguns fatores, né? O propósito da educação física escolar é entendido como esporte como conteúdo, mas não como único. O esporte era para ser um conteúdo, mas não único, tá? Educação física e equipes escolares. Existia uma preparação para a educação física escolar, equipes para a competição nos jogos escolares e a predominância de algumas modalidades. E faz uma crítica do Quarteto Fantástico, como no artigo anterior, tá? E o texto, posteriormente, com essas características, como esse modelo, o Brasil não se tornou uma potência olímpica, teve um novo significado. O esporte agora passa a ter uma nova proposta. E aí surgiu o esporte das abordagens pedagógicas inovadoras, né? Novas tendências pedagógicas. E aí, essa nova tendência de inovação trouxe pontos positivos, mas trouxe também alguns equívocos, tá? Equívocos esse da negação do esporte. E pensava que não vai trabalhar mais o esporte. Não é isso. Tem que trabalhar o esporte para tratá-lo pedagogicamente dos alunos, né? Não o esporte de rendimento e competição, mas sim de forma pedagógica. No ensino da técnica, tá? Não só técnica, mas às vezes tem uma perspectiva que não deve ensinar a técnica, mas tem que dar novos significados a essa técnica. A oposição ao rendimento e à ludicidade não tem nada a ver com isso. Tem a finalidade da ludicidade, de um rendimento ótimo, não um rendimento de alto nível. Reflete a substituição das práticas para reflexão, ou seja, não tem isso mais. Tem que ter um ensino contextualizado, A aula tem que ser contextualizada. Então, essas são algumas características que aconteceu na perspectiva da abordagem pedagógica renovadoras, mas a ideia não era essa. A ideia era inovar mesmo, trazer um esporte didático pedagógico. O panorama atual, é importante entender isso, porque para que ensinar esporte, procurar garantir a diversidade de práticas corporais, isso é importante. E o que ensinar o esporte? E alguns autores da pedagogia do esporte trazem que o esporte tem que ter uma lógica das modalidades, uma lógica interna. Inclusive na BNCC traz essas questões, por exemplo, o aluno precisa entender o esporte de invasão do futebol, a lógica do futebol com a lógica do rugby, do basquete, do frisbee. Ou seja, a partir do momento que o menino aprende o frisbee, ele está aprendendo a lógica interna do futebol americano, por exemplo, uma lógica. Então, essa lógica é importante para o ambiente escolar. Então, o texto traz essas questões também, né? Prosseguindo os estudos, na semana 6, traz a educação física escolar e as questões de gênero. Texto muito bacana do professor Osmar, que traz algumas características distintas, né? O gênero, entende-se que é a condição social, diferente de masculino e feminino. O sexo, por sua vez, tem características anatômicas e biológicas de homens e mulheres. E a orientação sexual, que é diversidade e possibilidades de viver a sexualidade. Então, ele traz um ponto de vista para discutir outros problemas que são decorrentes das aulas de educação física.
É importante o entendimento das aulas mistas e separada por sexo. No início teve uma resistência das aulas mistas, os professores não queriam, os pais não queriam, porque tinham um receio. E aí isso se fundamentou, né? Depois com o passar do tempo, mas existiu uma dificuldade dos professores, principalmente nos anos iniciais, né? Que ali os meninos participavam junto das meninas, quando passava para o ensino fundamental já tinha uma certa dificuldade. Isso estava ligado à parte biológica, a transição da infância pela puberdade. Porém, isso é uma construção social, né? Construção cultural dos corpos femininos, masculino e feminino, que existe sim diferença biológica, mas existe também as diferenças culturais, que por sua vez o trecho traz algumas alternativas didáticas, né? Que o professor ter esse cuidado, que esse trato didático de gênero, tá? Ele traz ali critérios, né, de equidade de gênero, oferecer oportunidades, respeito aos limites, potencialidades de todos e todas. Então, o trecho é bem rico, que traz muita reflexão para a questão de gênero. E por último, na semana 7, vamos lá, na semana 7, um pouquinho mais aqui embaixo, o texto vai tratar dos temas geradores, tá? que entende como reflexão sobre o ato de educar. Ele traz um esquema do ensino linear, professor, conteúdo do aluno, que tem que passar o processo de reflexão ali. Traz o grande desafio do ensino por meio do tema geradores, embasado no trabalho da pedagogia libertadora de Paulo Freire, que antes era entendido como palavras geradoras, e Paulo Freire trouxe novos significados, temas geradores, que é um ponto, ele fala no texto, que é um ponto de partida para a discussão, que traz em diferentes etapas, uma etapa de investigação, que buscar a realidade dos alunos ali no contexto, a tematização, que é a aula propriamente dita, e principalmente a problematização, que é o coração da vivência educacional, né? Trazendo diálogo contextualizado sobre a teoria e prática no processo educativo, através de situações reais, né? Dando significado para o aluno às vivências pedagógicas. Essa problematização em situações reais. Isso aí o aluno se motiva e aprende de fato. Em último momento, nesse artigo, vai falar sobre a educação problematizadora, que precisa de uma interdisciplinariedade no educando, do educador, com outras disciplinas, por meio social e do conhecimento, né? Então, essa disciplina trouxe inúmeras problemáticas que podem ocorrer na aula de educação física, e aqui eu trouxe através desse mapa conceitual. Espero que o entendimento seja satisfatório. Eu agradeço a atenção de todos.